A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aí para romper nossos conformismos de novo. E dessa vez nós tivemos mais tempo aqui em Israel, então estamos procurando lugares cristãos, né? E porventura achamos bastantes lugares cristãos e algumas coisas eu achei interessante aqui, né? Existem muitas torres de oração, que eu acho que são 24 horas e recebe pessoas, mas nós achamos 3 torres de oração. Aqui está Jerusalém, esse círculo é Jerusalém no meio. Aqui tem 3 torres de oração. Prédio de 20 andares, no 20º andar, outra casa com os vitrais voltados para Jerusalém, outra no alto do topo, onde recebe as delegações e, enfim, oram, profetizam. Eu achei muito interessante isso, e o que eu observo que Deus fez um ponto de contato, né, para estar abençoando Jerusalém. Tanto é que não é esses pastores dessas 3 aqui, eles não têm nada a ver um com o outro. Nenhum sabe do... Não é que não saiba, eles não têm ligações, se tiver a gente não sabe. Mas aleatoriamente, existe há mais de 20 anos essas torres aí. Então Deus mandou levantar cobertura de oração sobre Jerusalém. Porque Jerusalém precisa se converter, né? Eles são muito presos em disputa de terras e chamados. E ficam com ódio de um de outro e falta a conversão. Jesus falou que tem que ter amor, sede, justiça, né? Essas coisas todas de valores internos, né? Não é os valores externos que farão a diferença, sim os valores internos, né? Isso, o que nós observamos? Que Jesus está preparando a sua vinda. E essa preparação da vinda, nós estamos envolvidos nisso. O que ocorre? Nós precisamos nos preocupar com o nosso Brasil, precisamos nos preocupar com o nosso país, né? Então, eu vou falar algumas coisas, talvez de 2 vídeos, se você puder assistir o outro, vai ser, né? Ou um só, vou tentar colocar, porque acima de 15 minutos o YouTube não vai. Primeiro, você tem que entender que existem muitos tipos de ministério. Eu vejo hoje que Deus tem levantado muitos jovens na adoração. O tipo de louvor que tem sido levantado hoje, pelo menos no Brasil, são ministérios de adoração, né? Jovens adorando, né? E a adoração traz a presença de Deus. Como Jesus ia aos montes, né? Para orar à noite, Monte Tabor, os montes que ele ficava, Oliveira, ele ficava buscando a presença de Deus. Então, nessa adoração traz a presença de Deus, né? Jesus também, ele tem o ministério do ensino. Então, nós temos o tipo do ministério de adoração, o ministério de ensino. Tu vai ver muitas igrejas, os batistas, os presbiterianos, enfim, mais voltado ao ministério do ensino, que é aquele que Jesus ensinava nas bem-aventuranças, né? Então, é outro tipo de ministério. Existe o ministério também de defesa. Esse ministério de defesa, ele já quer dizer defender, proteger. Identifica portais espirituais e fecha-os, né? Esses são os pontos de contato. Você vai ver isso com pessoas que já entendem um pouco do mundo espiritual bem mais, que vieram de outras religiões, sobre algumas coisas de fazer atos proféticos, né? De algumas áreas para abençoar o lugar. Então, quando eu vejo essas torres, para mim são atos proféticos, né? Fechando os pontos de contato e cobrindo, né? São os ministérios de defesa, né? E existe o ministério de ataque. O ministério de defesa você vai ver quando identifica o ponto de contato, que veio, Jesus foi em João 4, na Samaritana, e ele não tinha que passar por ali. Ele ficou meio-dia, esperou aquela mulher e fez a cura dela, né? A cura espiritual, porque ali existia um ponto de contato onde havia destruição da família. E ali ele restaurou a família, restaurou o coração dela, restaurou que ela tinha 5 maridos, que não era dela. Fez uma cura naquele local, né? Porque a cura no local, a gente pensa, curou a pessoa, não, curou o local também. Esses demônios estão agindo naquele local ali. Aí Jesus também depois, lá acho que em Genezaré, ele pega o barco, manda atravessar. Quando ele chega do outro lado em Gadara, os gadarenos, vem um demônio, né? O demônio vem contra ele e ele expulsa aquele demônio, né?
rapidamente cai aos seus pés, né? Então aí tinha um ponto de contato muito forte, demoníaco. Ele teve que repreender, né? Jogar nos porcos, os porcos se jogaram abaixo. Ele destruiu aquele ponto de contato, depois ele retorna. Então, você tem que entender que existem esses ministérios, esses ministérios de defesa. Muitas vezes fazem atos proféticos e as pessoas chamam até de louco, né? Mas são situações aqui, é assim mesmo. E existe o ministério de ataque. Então, vou falar ministério de oração, de ensino, de defesa e de ataque. O ataque é quando Jesus pega o azorrague, um rei, um chicote, bate, tira o povo que estava roubando dentro do templo, fazendo a casa de oração de Deus lugar de financeiro, né? Que ainda nós sabemos que ainda existe muita situação por aí. Quando ele propriamente confronta Pilatos, diz que Pilatos teria nenhuma autoridade se não fosse dado do céu, se ele oraria, Deus mandaria os anjos, libertaria ele, fosse o caso. Quando ele chama os religiosos de raça de víboras e gente interesseira, né? Ele confronta os fariseus, os saduceus, né? Então o que Jesus veio fazer? Veio alterar contextos, né? E esse ministério de ataque ele tem a ver já com o ministério Leão de Judá. Leão de Judá ele confronta o problema social, falando de Brasil, né? Que é a questão do flagelo das drogas e da miséria e da questão da violência. A gente tira as pessoas das ruas e liberta elas para o poder da palavra, né? Consequentemente também elimina o demônio da violência, da miséria. Então, o ministério de ataque. O ministério Leão de Judá, ele é o ministério de ataque. Então, você deve entender esses ministérios e que tudo isso, ele gera transformação social, né? Então, essa transformação social é muito importante para que a bênção de Deus esteja no lugar. O Brasil hoje precisa de transformação social. O Brasil hoje precisa ser aplicado, principalmente o povo de Deus, as igrejas, os pastores, as lideranças. Nós temos que abrir a mente. Como que eu posso fazer para trazer transformação social? A gente até faz com que nossos filhos estudem, né? Mas estudam muitas vezes para fazer um concurso e ter um bom emprego e resolver a sua vida. Mas eu acredito que a gente tem mais a fazer. A igreja, quando você começa a entender o que Deus quer fazer no mundo, essa transformação social, justamente é para lutar até contra o anticristo. O anticristo não vai vir como um religioso, né? Ele vai vir como um grande líder político, social, que vai resolver o problema do mundo e depois vai perseguir os cristãos. Então nós devemos nos preparar para isso. Então, para nos preparar para isso, é um assunto bastante delicado que talvez você se choque, né? Porque não é meu perfil e nunca foi meu tempo pastorado a minha área, nem falei sobre isso. Eu fiquei ali, isso é a questão política. Eu acredito que é o momento certo agora da Igreja do Senhor Jesus começar a ficar esperto com essa questão, né? Criar estratégia, né? E a gente tem falado muito, mas está na hora de começar a agir. Então nós temos que identificar. A primeira coisa é identificar os partidos que são voltados, identificados com o cristianismo. Partidos cristãos que têm a ver a sua essência com os valores da palavra do Senhor. Nesses partidos políticos, nós devemos entrar, nos filiar, queira ou não, tem que nos filiar nesses partidos. Participar das convenções, eles têm convenções, têm as eleições, têm as escolhas, né? Claro que nós temos nosso amor em Cristo, nossa vida cristã está acima de tudo isso, né? Mas muitas vezes a gente pensa, mas será que eu vou participar e ter que me envolver com isso? Porque cá para nós, né? A gente sabe muito bem que, vamos lá, descer o nível, né? Sair do embaixador de Cristo para estar no nível dos homens naturais, mas vamos ter que entrar lá. Mas não é para nós, nem para mim. É para nós treinar nossas crianças politicamente, por incrível que pareça. Porque você só faz transformação crendo num processo de tempo, ou uma revolução armada, ou numa transformação mental. Ou que Deus venha derramar do Espírito Santo e faça um derramar sobre a terra para ver a transformação.
mas vamos crer no milagre de Jesus e vamos fazer nossa parte humana. Então, se nós entrarmos nessa situação, vamos começar a discutir política e treinar nossas crianças politicamente. Por quê? Eu vi muito menino imaturo, até dentro de igreja, que não vai para a faculdade. Alguém faz a cabeça dele lá, faz uma lavagem cerebral e o menino começa a se tornar um ateu, começa a se tornar um questionador, né? Porque algum professor, com os seus complexos lá e tal, e com as suas estratégias, entrou na cabeça do menino e tornou ele um ateu, tornou ele um comunista, um socialista, uma pessoa que vai contra os preceitos religiosos. Por quê? Não foi treinado politicamente. Então eu quero que você comece hoje a participar de partido, participar de convenções, discutir sistemas políticos, mostrar o que não deu certo nesse mundo, comunismo, socialismo, o que não deu certo, fascismo, essas coisas todas aí, né? Para que as nossas crianças ouçam esses assuntos dentro de casa e sejam treinados politicamente. Ensinar métodos políticos, democráticos, né? Meu ponto de vista. Ensinar eles a serem líderes, né? Nós precisamos formar líderes. Moisés foi treinado desde criança, quando a mãe botou naquele berço, ele andou no Nilo lá, a filha do faraó pegou ele, foi treinado. Por isso que Deus escolheu ele. O apóstolo Paulo foi treinado politicamente. Daniel, quando foi menino exilado para a Babilônia, lá para a Babilônia, foi treinado. Então, se nós queremos um país mudado e transformado, vamos treinar nossas crianças. Esse processo vai levar de 20 a 30 anos. Meu ponto de vista, posso que seja antes, mas tem que ser maduro. 20 a 30 anos, para que nós possamos fazer essa transformação no nosso país por pleitos eleitorais. Que esses jovens nossos filhos hoje envolvidos e conhecedores da arte políticas e sendo preparados na área de estudo e ensino, como a Bíblia manda, eles vão participar de pleitos e estarão ocupando, concorrendo a cargos de deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos, enfim. Porque tirar da mente que a política é para se dar bem. Não, a política é para fazer o bem. E aí nós podemos ter homens de Deus, né? Quem teve um chamado clérigo, que seja um clérigo. Mas muitas vezes, sim, nossos filhos podem ter um chamado para ser um grande líder e a gente furta isso deles, né? Então vamos nos preocupar como igreja para que seja acontecido isso, né? Ensinar a história política, mundial e nacional, fazer com que eles se interessem por isso, participar dos pleitos eleitorais e queremos ocupar todos os cargos no país, tanto na área do judiciário, na área do executivo, do legislativo, de todas as áreas, devemos ocupar os cargos. Por isso que vai levar um processo de tempo e mostrar para os nossos filhos o quanto é importante se nós queremos que o nosso Brasil seja abençoado por Deus. Temos que ter homens de Deus em todos os lugares. Esse é um realinhamento espiritual do Brasil com a palavra de Deus. O Brasil está fora do realinhamento. Tem votado a favor da Palestina contra Israel, perde a bênção de Abraão. Então, por mais que ele tenha produção, por mais que nós trabalhamos e geramos riqueza, essa riqueza ela não tem uma finalidade específica. O demônio vem e rouba ela, né? Eu vou ter que fechar para mim continuar em outro vídeo, tá bom, povo? Paz.